No vídeo de hoje eu vou falar para você como funciona o jejum intermitente na teoria e também na prática. Eu já fiz jejum intermitente algumas vezes e vou deixar aqui o meu relato. Então aqui você vai aprender como funciona o jejum intermitente, para que serve, o que pode durante o período de jejum, o que não pode, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Então já clica no like, se inscreve no meu canal porque você me ajuda muito aqui no YouTube e vamos lá para esse vídeo para você aprender tudo, sair daqui sem nenhuma dúvida sobre jejum intermitente. Eu queria começar esse vídeo pedindo para você deixar aqui nos comentários o que você acha de jejum intermitente, colocar aqui a sua experiência para a gente ir discutindo sobre isso aqui. Deixa o seu relato porque assim você me ajuda e também ajuda outras pessoas, tá bom? Mas vamos lá, antes de eu te explicar aqui como que você vai fazer o jejum intermitente, eu vou te explicar uma coisa que precisa entrar na sua cabeça. Muita gente tem dúvida sobre isso, que é o seguinte: jejum intermitente não é uma dieta. Jejum intermitente é uma estratégia, tá bom? O que é a dieta, né? O que você precisa fazer para você emagrecer? Você precisa ingerir menos calorias do que você gasta. Então, se, por exemplo, você tem um gasto de 2.000 calorias por dia e você ingere 1.500, beleza, você tem um déficit calórico de 500 calorias e com isso você perde peso. O que vai acontecer é que o jejum intermitente ele é uma ótima estratégia para te fazer ingerir menos calorias do que você gasta. Então, aqui no caso do jejum intermitente, a gente tem duas janelas. A gente tem uma janela que é a janela de alimentação, então é o período em que você vai se alimentar, e uma outra janela que é a janela do jejum, que é o período em que você não pode ingerir calorias. Aí aqui nós temos 3 protocolos que são os mais utilizados por aí, que é o protocolo de 12 horas de alimentação por 12 horas em jejum, 8 horas de alimentação por 16 horas em jejum e 4 horas de alimentação para 20 horas em jejum. Claro que aqui não tem nenhuma regra específica, tem gente que gosta de fazer só uma refeição no dia e isso não tá errado, outras pessoas não querem um número par, né? Então ela fica 17 horas sem comer e come durante 7 horas. Também não tem problema nenhum, né? Não precisa ser um número par exatamente. Só falei aqui que esses são os 3 protocolos mais utilizados. Mas vamos lá, então quais são os benefícios de fazer jejum intermitente? O primeiro benefício que eu diria aqui é a questão da sensibilidade à insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. Ela é tão anabólica na massa muscular, mas também na gordura, no tecido adiposo. E quando você é sensível à insulina, além de você prevenir um monte de doença, né? No caso, uma pessoa que é resistente à insulina, ela pode se tornar diabético, né? Então, além de você prevenir a diabetes, você tem mais facilidade para ganhar massa muscular e também para perder gordura. E para gente que quer melhorar na composição corporal, isso é excelente. O segundo benefício é que com o jejum intermitente você consegue ter maior controle do apetite. No começo pode ser que isso seja um pouco mais difícil, né? Porque como você ainda está se adaptando, pode ser que você acabe sentindo até mais fome, né? Mas isso, com o passar dos dias, tende a diminuir. Inclusive você que faz jejum intermitente, deixa aqui nos comentários esse relato. Eu tenho certeza que depois de uma semana, 10 dias, a fome acabou ficando bem mais controlada. Então, no período que você não se alimenta, você vai ver que você praticamente não vai sentir fome nenhuma. Você vai acostumando com isso, tá bom? E claro que quando você tem um apetite mais controlado, você acaba conseguindo ingerir menos calorias do que você gasta, ou seja, ter o déficit calórico que você precisa emagrecer com mais facilidade, né? Até porque a fome é uma das principais inimigas do emagrecimento. O terceiro benefício aqui que é muito legal de citar, que poucas pessoas falam, é que com o jejum intermitente você pode experimentar um aumento na sua disposição. Então, como você fica muitas horas sem comer, o nosso corpo ele fica em estado de alerta, ou seja, o nosso sistema nervoso simpático acaba ficando em alta. Com isso, você vai perceber que você vai conseguir render mais nas suas atividades. Não só atividades físicas, mas como também atividades do dia a dia, até mesmo as suas relações vão melhorar com o jejum intermitente. Então, para trabalhar, para estudar, o cenário de estar em jejum pode ser uma excelente ideia. Tem também um outro benefício que eu também vejo pouquíssimas pessoas falando, que é a praticidade que você ganha, a praticidade que você adquire. Porque vamos pegar aqui uma pessoa que faz uma dieta para emagrecimento, que ela come de 3 em 3 horas, por exemplo. Então ela tem que ficar toda hora parando para preparar a refeição, parando para preparar lanche, ou ficar andando com uma marmita para lá e para cá, e isso acaba não sendo tão prático. Isso pode, inclusive, dificultar a aderência ao planejamento. Agora, quando a gente está falando de jejum intermitente, a pessoa fica horas sem se alimentar, aí ela se alimenta dentro daquela janela específica e isso aqui fica fácil, né? Então imagina, você ao invés de ter que fazer 6, 7 refeições no dia, você vai fazer 2, você vai fazer 3 no máximo. Pô,
vai ser muito mais prático, né? Deixa as horas que você precisa render, que você precisa produzir durante o período de jejum, né? Até aproveitando aquele benefício do estado de alerta, você produz mais e aí a hora que você vai fazer sua alimentação, procure fazer, né, no momento que você esteja mais tranquilo, vai ser muito mais prático para sua rotina. Outra coisa que é muito top do jejum intermitente, inclusive esse aqui é o meu benefício preferido, né, que eu vejo que o jejum intermitente oferece, é um aumento de saciedade. Por quê que você tem um aumento na saciedade? Porque é o seguinte, você ficou horas ali sem comer, né? E aí quando você vai se alimentar, você pode se alimentar de quantidades maiores, né? Você pode comer um volume maior de comida e isso vai te trazer mais saciedade. Por exemplo, lembra aquele exemplo que eu dei ali da pessoa que gasta 2.000 calorias por dia e consome 1.500 para emagrecer? Então, se ela comer 1.500 calorias em duas refeições, ela vai se sentir muito mais saciada provavelmente do que se ela fracionar isso 5, 6, 7 vezes ao dia. A tendência aqui no segundo caso é que ela fique sentindo fome com muito mais frequência. Então por isso que o jejum intermitente é tão legal para trazer saciedade. Os níveis de GH também ficam aumentados durante o período de jejum, embora isso não tenha muita relevância estética, tá bom? Mas é só para você saber que também tem esse benefício. Um outro benefício que é espetacular do jejum intermitente, inclusive você que está fazendo jejum, tenho certeza que você já percebeu, se sim, também deixa aqui nos comentários, é que durante a janela de jejum você se sente mais seco. E isso acontece porque você ficou mais tempo ali sem comer, então você acaba retendo menos líquido, né? Você excreta mais líquido durante esse período e aí você se sente mais seco. De fato você tá mais seco, né? É igual quando você acorda. Você acorda e você fala, pô, tô magro, tô magra. Você quer ficar daquele jeito o dia inteiro, né? Aí à medida que o dia vai passando, que você vai comendo, que as refeições vão vindo, a retenção ela vai voltando. Inclusive tem modelos, né? Pessoas que dependem da imagem, que fazem fotografias, muitas vezes fazem a estratégia do jejum intermitente justamente para poder conseguir um aspecto mais legal na hora de tirar as fotos. Mas nem tudo são flores. O jejum intermitente tem um monte de benefício, mas ele também pode ter malefícios. Lembrando que quando eu falo que pode ter, não significa que vai ter, tá? Assim como também não é garantido que você vai ter todos os benefícios ali, muito menos você vai ter os malefícios que eu vou falar aqui. Às vezes você não vai ter, às vezes você vai ter só um deles, tá? Então isso aqui é uma coisa muito individual. E o primeiro malefício que eu diria é a questão da compulsão alimentar. Então não é incomum ver pessoas que ficaram bonitinho ali durante a janela de jejum, só que aí na hora que foram quebrar o jejum, foram comer, acabam perdendo o controle e comem desesperadamente, né? E aí quando vê, mandou caloria demais para dentro e às vezes até acabou com um déficit calórico, né? Acabou ficando aí, às vezes até ingerindo mais caloria do que gastou naquele dia. Então muito cuidado com isso daqui. Nesse caso, dá pra gente até pensar em alguma estratégia, né? Em usarmos a cabeça sendo inteligentes, que é o quê? Vai começar a janela de alimentação, vai quebrar o jejum, começa com saladas, começa com fibras, né? Para depois você ir fazer a sua refeição principal, tá bom? Comece com coisas com menos densidade energética, tá bom? O segundo malefício, ou então segundo colateral, né, é a questão da fraqueza. Então, se por um lado o jejum intermitente pode trazer mais disposição, ele também pode trazer um pouco de fraqueza para algumas pessoas, tá? Geralmente são pessoas que estão se alimentando mal na hora da janela da alimentação, aí na hora de jejum acabam tendo fraqueza por esse motivo, não por conta do jejum, tá? Então, preste atenção no que você está comendo durante a janela de alimentação. Tem pessoas que nos primeiros dias se sentem fracas e depois vão acostumando, tá? Vão se habituando. Então, observe se você não vai sentir fraqueza. E outra coisa, pessoas que já são mais habituadas a treinar, a ter um estilo de vida saudável, a praticar exercício, vamos colocar aqui pessoas treinadas, elas tendem a se sentir melhores quando elas fazem jejum do que pessoas destreinadas, tá? Que tem estilo de vida completamente desregrado. Mas vamos lá, então agora vamos falar o que pode e o que não pode comer durante a janela de jejum. E não importa se você vai fazer o protocolo de 12, 16, 20 horas, qualquer protocolo que seja, as regras são as mesmas. Durante as horas em que você vai permanecer em jejum, você pode consumir tudo aquilo que não tem calorias. Então, como por exemplo, a gente pode falar água. Óbvio que você pode tomar água. Inclusive é recomendado,
que você tome água, né? Você pode tomar alguns chás, inclusive esses chás vão te ajudar na retenção de líquido, né? Então a gente pode pensar em chá de cavalinha, a gente pode pensar em chá verde, qualquer chá que você tiver aí na sua cabeça, que você tiver aí na sua casa, que você quiser fazer, pode ser sim muito bem útil e bem-vindo para o período durante o jejum. Você também pode tomar café, lembrando que o café, nesse caso, ele não pode ter açúcar. Quer usar adoçante? Sim, você pode usar adoçante, porque adoçante não tem caloria, tá? Você pode usar, você não vai ter problema com isso. Agora, açúcar, nem pensar. Algumas bebidas, alguns energéticos na versão 0, você também pode usar caso você queira, tá bom? Eles até podem ter algum traço de carboidrato, por exemplo, você vai olhar uma lata de energético, pode ter lá que tem 3, 4 gramas de carboidrato. Só que isso daqui, na prática, é muito pouco, né? É um tracinho muito pequeno. Isso vai dar 12, 16 calorias na lata inteira. Isso aí não vai ser suficiente para quebrar o jejum, tá? Para virar a chavinha. Então pode ficar tranquilo que esse tipo de bebida, praticamente 0 calorias, você pode usar sem problema nenhum. Refrigerante 0, pode usar? Poder pode, né? Do ponto de vista de saúde, não é a melhor coisa do mundo, mas pensando no ponto de vista calórico, se você toma uma Coca Zero, um Guaraná Zero, isso não vai quebrar o seu jejum. Um chiclete 0 calorias você também pode usar, como por exemplo um Trident, isso não vai quebrar o seu jejum. E dá também para você usar gelatina 0, caso você esteja morrendo de vontade de comer alguma coisa, né? Gelatina 0 tem algum tracinho de carboidrato? Tem, mas mais uma vez eu te falo, não é suficiente para quebrar o seu jejum. Lembrando que, mais uma vez eu digo, refrigerante 0, até mesmo energético 0, gelatina 0 do ponto de vista de saúde, não é a melhor coisa do mundo, mas para você que não quer quebrar o jejum e que precisa de alguma coisinha ali, do empurrãozinho, né? Você quer ter a sua vida facilitada, você pode recorrer a essas estratégias, não tem problema. Mas agora vamos lá, vou falar um pouco também de mim, do meu relato fazendo jejum intermitente. Então, galera, na verdade eu fiz esse jejum intermitente uma vez, né? Já fiz várias dietas, já usei várias estratégias, né, para emagrecer. E a que eu mais gosto quando eu tô perdendo gordura realmente é a de jejum intermitente, por todos os benefícios que eu apresentei aqui. Então, a vez que eu fiz jejum intermitente foi em 2020, né, no ano passado. Então eu fiz jejum intermitente do mês de maio até o mês de outubro. Então eu comecei ali, esse período de jejum intermitente, em 12 horas, então eu fazia 12 sem comer e 12 comendo, né, para eu começar a me adaptar. Depois eu fui aumentando progressivamente. Fui para 14, fui para 16, fui para 18 e ao final eu estava fazendo 20 horas de janela de jejum e 4 horas de janela de alimentação. Então ou eu fazia só uma refeição no dia ou então eu fazia 2, né? Questão de resultado, eu adorei. Realmente achei muito bacana a questão de resultados estéticos, lembrando que, claro, o que foi essencial para o meu emagrecimento foi o meu déficit calórico, né? Foi eu ter ingerido menos calorias que eu gasto. Só que eu realmente me senti muito confortável fazendo, né? Eu me sentia bem, eu treinava em jejum, inclusive, né? E não tem problema treinar em jejum. Eu me sentia bem menos retido, né? Então a retenção de líquido estava bem menor. Sentia mais disposição para produzir, para trabalhar e, inclusive, tinha muito mais tempo, né? Para fazer essas atividades, porque eu não precisava ficar parando toda hora para me alimentar. E o resultado que eu cheguei fazendo jejum intermitente, eu vou deixar aqui na tela. Eu saí disso daqui para isso aqui. Isso no período de mais ou menos 5, 6 meses, tá bom? Foi uma mudança incrível e, além dos resultados estéticos, também tive muitos resultados de saúde, tá bom? Os meus exames, inclusive, melhoraram. Fiquei mais sensível à insulina. No exame ali a gente vê glicose e insulina, então a gente vê o fator Romair, né? Melhorou e melhorou muito, tá bom? Mais uma vez, não esquece de deixar o seu relato aqui nos comentários ou deixar a sua dúvida pra gente ir conversando sobre jejum intermitente, tá? O seu relato pode ajudar outras pessoas. Pedir pra você clicar no like se você ainda não clicou, se inscrever no canal, mandar pra aquele seu amigo que tá querendo fazer jejum intermitente e precisa aprender o jeito certo de fazer. E esse foi mais um vídeo informativo do David Já pra você.